Gente, então a história é o seguinte: a minha família materna nasceu numa cidadezinha chamada Iapim, Minas Gerais, uma cidade muito pequena. Eu não conheço. Eu nunca fui lá. Minha mãe e meus tios nasceram nessa cidade, numa fazenda. E a minha família paterna nasceu em Jundiaí, São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo, são jundiaienses. Eu não sei se falasse o pessoal de Iapim, se é iapiense que fala. Enfim. Aí a minha família de Iapim materna se mudou para São Paulo, capital, num bairro chamado Vila Sônia. E minha mãe começou a trabalhar, fazer café, bolo, lanche, leite. E ela vendia na frente das obras que tinham em São Paulo. E nessa Vila Sônia ela conheceu meu pai. Meu pai ele era pintor de uma obra. E acabou que nasceu eu e meu irmão. Eu sou a caçula. O meu irmão que mora na rua, ele não é filho desse meu pai. É filho do primeiro casamento da minha mãe. Ele é filho de um baiano que sumiu no mundo e ninguém nunca mais viu. Depois eu conto essa história do pai dele, que é babado. Aí, gente, meu irmão nasceu primeiro, né? O do meio. Não vou falar nome também, porque às vezes alguém de Jundiaí conhece e é outro bafão. E aí eu nasci. Só que minha mãe sempre teve problema psiquiátrico, de depressão. Ela foi internada inúmeras vezes. Naquela época levava choque. Ela ficou muito sequelada. E ela teve depressão pós-parto. Então ela não conseguia amamentar a gente. Ela não conseguia alimentar, não conseguia cuidar. E nessa época a gente morava num bairro chamado Campo Limpo, em São Paulo, capital. E meu pai optou por entregar eu e meu irmão para minha avó em Jundiaí, minha avó paterna. E na vez que ele me entregou, a minha avó, eu acho que a minha avó morava num bairro ali dentro da Vila Arens, que fica atrás da garagem do Cometa, chamado Vila Scavone. Um bairro pequenininho dentro da Vila Arens. Quem conhece a Vila Arens conhece aquela região ali da aviação Cometa, da garagem do Cometa. Gente, foi maravilhoso, sabe? Assim, não posso reclamar porque foi uma infância incrível ali, naquela região da Vila Arens. A gente se mudou muito. Em Jundiaí eu morei na Vila Arens, eu morei no Vianello, eu morei no Jardim Pacaembu, eu morei no Jardim Danúbio, que é a região da Ponte São João. Eu morei no centro, na JJ Rodrigues. Eu morei na Bela Vista, que é um bairro também maravilhoso. Então eu tive uma infância perfeita. A coisa começou a desandar quando eu me assumi, quando veio a adolescência e acabou vindo à tona. A minha família ficou muito magoada, meus tios choravam demais, falavam que eu era uma pessoa sem caráter, sem vergonha, entendeu? E aí, resumindo, depois de um tempo meu pai morreu, meu pai faleceu. Passou mais um tempo, o meu tio faleceu. E aí minha avó não aguentou. Eu e minha avó, a gente se gostava, mas a gente se estranhava muito. Desde criança, eu e minha avó, a gente brigava demais. Era uma coisa muito, assim, complicada, sabe? A gente se desentendia bastante. Eu saí de casa 2 vezes e voltei, sabe? Por conta de coisas que aconteceram. Meus tios me humilhavam demais. Meus tios falavam para mim não se aproximar dos meus primos, porque eles tinham medo, sabe? De eu influenciar eles. Aquele pensamento retrô. E eu amava meus primos, então eu não podia chegar perto dos meus primos, porque meus tios afastavam eles de mim e falavam muita coisa para mim, me humilhavam bastante. Só que minha avó,
na semana que ela morreu, ela mandou me acordar 2 horas da manhã. Ela se entregou, sabe? Ela estava muito doente depois da morte do meu tio, ela não queria mais viver. E a gente morava nessa época na Vila Arens, na rua Francisco Teles, de frente com dois prédios grandão que tem assim, na esquina da pastelaria La Mama, na rua da Faculdade de Medicina. Ai, adorava aquela Vila Arens, gente. Nossa, amava. E minha avó mandou me acordar e me pediu perdão. Perdão em nome dela e em nome dos meus tios, dos desaforos, das coisas que eu ouvi. Mas eu também não sou santa, né, gente? Eu brigava muito com a minha avó e eu também pedi perdão para ela por muita coisa que aconteceu. Isso a minha família nem ficou sabendo, sabe? Foi uma coisa entre eu e ela. E ela morreu naquela semana. Ela foi sepultada no cemitério Nossa Senhora do Desterro, lá no centro de Jundiaí. No velório, quando eu chegava perto dela, todo mundo se afastava. Meus tios tiravam meus primos de perto. Eu era uma pessoa não quista, não bem quista pela família. Então todo mundo me desprezou no velório. Aí fomos lá pro enterro dela e depois do enterro tem um almoço, costuma ter um almoço de família. Aquele almoço, né, reúne todo mundo. Ninguém me convidou, eu não fui convidada. Aí, saindo do cemitério Nossa Senhora do Desterro, todo mundo entrou dentro dos carros de amigo, quem tinha carro pegou seu carro e me largaram lá. Ninguém me ofereceu carona. Só que eu não voltei para casa, eu preferi ir para o meu trabalho e trabalhar, sabe? Cheguei lá no meu trabalho, tomei um banho e falei: "Ah, vou trabalhar, não vou para casa agora não. Vou para casa à noite, porque o clima não tá bom pro meu lado". Aí quando eu cheguei em casa à noite, depois do trabalho, teve um evento lá, eu cheguei, minhas coisas estavam tudo na sala, minhas malas, minhas roupas, meus objetos pessoais, tudo na sala. Eu entendi o recado, né? Eu já não era mais bem-vinda lá. Aí eu peguei e fui dormir na cama da minha falecida avó, porque eu estava sem lugar para ficar. Aí no outro dia eu voltei no meu trabalho e pedi as contas. Só que a dona da onde eu trabalhava, ela estava meio quebrada, sabe? Aí eu falei: "Faz o seguinte, me dá só o dinheiro da passagem". Como meu pai tinha morrido, a minha mãe foi embora para Juiz de Fora. Enquanto eles estavam juntos, a minha família de São Paulo foi para Juiz de Fora e minha mãe ficava entre Jundiaí e São Paulo. Quando as coisas não estavam bem em Juiz de Fora, em Jundiaí, ela ia para Juiz de Fora. Quando não estava bem em Juiz de Fora, ela vinha para Jundiaí. Mas enfim, aí depois que meu pai morreu, ela voltou lá para Juiz de Fora definitivamente. Teve uma época que ela teve um problema com meu irmão, aí meu pai tinha morrido, mas ela voltou para Jundiaí, mas aí ela não ficou. Depois eu conto essa história também. Aí ela voltou para Juiz de Fora. Aí o que que eu fiz? Comprei uma passagem, pedi a conta do serviço, peguei o dinheiro da passagem, o dinheiro de um lanche e meti e comprei uma passagem para Juiz de Fora. Falei: "Vou pedir ajuda para minha mãe, porque não tem mais como eu ficar em Jundiaí". Eu não tinha onde ficar, minha família não me aceitava. Aí saí de madrugada, saí 5 horas da manhã. Chamei um tio meu para me ajudar a carregar minhas malas e falei para ele: "Olha, eu tô indo embora e você não fala para ninguém para onde eu tô indo". Saí escondida, só esse meu tio que viu. 5 horas da manhã, peguei o ônibus de 6 horas da manhã para São Paulo, de Jundiaí para São Paulo, de São Paulo para Juiz de Fora. Falei: "Vou pedir ajuda para minha mãe". Aí cheguei lá em Juiz de Fora, falei: "Tomara que minha mãe deixe eu ficar aqui". Essa é a minha história em Juiz de Fora. Quando eu cheguei lá, minha mãe ficou super feliz. Minha mãe até chorava. Ela estava sozinha em Juiz de Fora, depressiva, doente. A casa toda mofada, meu irmão preso lá na cadeia, sabe? E aí eu fui animando minha mãe, levantando a poeira, limpando a casa. Não foi fácil, né, a chegada numa nova cidade, até arrumar emprego, passei bastante necessidade, mas graças a Deus arrumei emprego.
E morei um ano com a minha mãe. Infelizmente, minha mãe veio a falecer. Eu encontrei ela infartada em casa, falecida, foi muito triste. E na sequência eu assumi o papel dela cuidando do meu irmão. Foi aquela história que eu contei para vocês, ele saiu da cadeia, acabou com a casa, acabou com tudo. Eu fui morar de aluguel, mas continuei morando em Juiz de Fora. Morei ao todo 10 anos em Juiz de Fora. Então essa é a minha história com Juiz de Fora. Passei momentos bastante difíceis, não foi fácil. Juiz de Fora para mim foi tão difícil quanto Jundiaí. Mas fiquei vivendo lá 10 anos. Eu estava morando num bairro chamado Benfica. Eu já estava trabalhando numa empresa há quase 3 anos quando estourou a pandemia. E aí eu vim a ficar desempregada. E Juiz de Fora é uma cidade muito ruim para arrumar emprego. Tão ruim quanto Jundiaí. Jundiaí também é horrível. E aí eu aproveitei que eu estava com dinheiro, peguei o meu dinheiro e falei, vou mudar para uma outra cidade. Eu ia mudar para Joinville, Santa Catarina. Mas o prefeito de lá não estava deixando ninguém entrar lá na pandemia. Eles tinham um protocolo muito rigoroso. E acabei arrumando um lugar aqui em Belo Horizonte e vim para Belo Horizonte. E estou em Belo Horizonte uns 6 anos. Eu cheguei aqui em 2020. Vai fazer 6 anos que eu estou em Belo Horizonte. Então é essa história que eu tenho com o Juiz de Fora. Por isso que eu falo que eu fico muito abalada com tudo que está acontecendo lá, porque eu conheço cada canto daquela cidade, fiz muitas amizades, conheci muita gente. Tive maridos lá, namorados, vivi momentos muito bons, momentos muito difíceis, mas momentos incríveis também. Eu nem sei se pessoas que eu conheço acabaram morrendo nessa tragédia. É uma coisa assim muito triste, sabe, gente? Então essa é a história que eu tenho. A minha família materna de Iapim morou em São Paulo, minha família paterna de Jundiaí. Minha família materna comprou um sítio quando eles se mudaram para Juiz de Fora. Então essa história que eu tenho. Eu morei em 5 cidades. Eu morei, não sei, deixa eu ver se são 5. Eu morei em São Paulo, capital. Morei em Jundiaí. De Jundiaí eu fui para Juiz de Fora. De Juiz de Fora eu morei em São João Nepomuceno um tempo. E voltei para Juiz de Fora. E de Juiz de Fora eu vim para BH. Então foi São Paulo, Jundiaí, Juiz de Fora, São João Nepomuceno e BH. Que em Juiz de Fora eu morei 2 vezes. Então eu morei em 5 cidades. Então essa é a história. É um resumo, né? Porque senão o vídeo fica muito longo. Mas ao longo da nossa conversa aqui eu vou contando mais coisas da minha vida, lá em Jundiaí, lá em Juiz de Fora, em São João Nepomuceno. Eu vou contando os babados aí para vocês, tá, gente?